A paz do Senhor Jesus, minha amada, a paz do Senhor Jesus, meu amado, motivo de alegria daqui neste domingo à noite, na presença do Senhor. Faz alguns dias que eu não apareço por aqui, mas o Senhor tocou meu coração nesta noite para deixar uma palavra para o meu e para o teu coração aqui. O Senhor, Ele compartilhou algo comigo, eu estive pregando nessa palavra, né? E o Senhor disse para mim para deixar algo aqui, para pessoas que iriam entrar aqui para ver esse vídeo. E eu quero estar compartilhando com você lá em Hebreus 11. Eu quero estar lendo o versículo 6 de Hebreus 11, que a palavra do Senhor vai dizer para a minha vida e para a tua vida assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Ora, sem fé é impossível nós agradarmos a Deus. O Senhor ministrou poderosamente essa palavra sobre o meu coração. Aqui em Hebreus 11 vai falar sobre, né, os heróis da fé, né, lá de trás, que seria Abraão, Isaac, José, Davi, os homens grandes de Deus, Moisés que teve lá atrás. O Senhor vai dizer sobre isso, mas a palavra qual o Senhor ministrou ao meu coração para deixar para a minha vida, para a tua vida, que é para esse tempo. Sem fé, se é impossível agradar a Deus, porque Deus, Ele pegou tudo que Ele tinha sobre as mãos dEle, que era Jesus Cristo, aquele que opera grandes milagres sobre a minha vida, sobre a tua vida, e o Senhor deu o Filho dEle sobre aquela cruz, para que Ele fosse crucificado, para que nós pudéssemos ter a liberdade de nós podermos chegar e tocar em Deus, em tocar sobre o nosso milagre, sobre aquilo que o nosso coração almeja. E o Senhor nos alerta aqui em Hebreus, aqui vem contando o capítulo 1 de Hebreus, ele vem falando ali, a gente vai lendo, vai lendo e vai vendo dos grandes feitos desses homens de Deus. Mas para esse tempo, para a minha vida e para a tua vida, existe o sangue do Cordeiro que foi expirado sobre aquela cruz, para que nós possamos viver os grandes milagres da parte de Deus. Nós temos que colocar fé dentro do nosso coração. Nós temos que buscar essa fé em Cristo Jesus. E quando eu leio, cada vez que eu leio um versículo, eu estava ministrando, o Senhor ministrou algo no meu coração, lendo aqui para deixar essa breve palavra aqui, mas algo que é para transformar a minha vida, a tua vida. O Senhor ministra grandemente no meu coração. Quando aqueles espias foi mandado ali para tomar aquela cidade fortificada que era em Jericó, havia ali uma prostituta chamada Raabe. E aquela mulher, ela não conhecia Deus, mas aquela mulher, ela depositou toda a fé e toda a confiança que ela tinha naqueles homens, acreditando na palavra daqueles homens que disse a ela sobre Deus, que se elas escondessem eles, o Senhor Deus de Israel daria livramento a ela quando eles invadissem aquela cidade. E aquela mulher, ela não conhecia Deus, mas ela confiou na palavra daqueles espias. Então ela gerou uma fé dentro dela. Ela gerou algo dentro dela chamado fé. Ela creu naquela época. Ela creu que Deus poderia dar o livramento ali na casa dela e na família dela. Então Raabe, ela fez o quê? Ela acreditou em Deus. Ela colocou a fé dela em ação. E ali nós sabemos da história que quando o povo entrou para tomar a cidade fortificada que era Jericó, o Senhor colocou abaixo aquela cidade, colocou os muros daquela cidade abaixo, mas Raabe permaneceu de pé. A casa de Raabe permaneceu de pé, porque o Senhor deu livramento a ela e à casa dela. E se nós vamos andando, nós vamos ver vários exemplos. E eu quero dar um exemplo também de fé no Novo Testamento, que é o que nós vivemos hoje, que é Jesus Cristo na nossa vida. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela ouviu falar de Jesus. E aquela mulher, ela vinha sofrendo há muitos e muitos anos. Era 12 anos de sofrimento. Aquela mulher já tinha gastado tudo que ela tinha. Aquela mulher já tinha colocado tudo que ela tinha para receber uma cura. Mas o meu entendimento humano e espiritual, que nós não devemos confiar na nossa força humana. Nós não devemos depositar a nossa fé em dinheiro ou em bens
achando que nós possamos comprar algo que é espiritual, que é da parte de Deus, que é a fé. E aquela mulher gastou tudo que ela tinha. E a Bíblia nos relata que aquela mulher ouviu falar de Jesus. E ela tão somente colocou a fé dentro do coração dela e ela disse: apenas se eu tocar na orla de Jesus, eu tão somente serei curada. E aquela mulher, ela colocou a fé dela em ação. E ela, sem pensar o que poderia acontecer com ela, ela rompeu a multidão. Ela rompeu aquele problema que ela estava vivendo. Ela rompeu aquela situação que ela estava vivendo. A mesma coisa que Raabe no Velho Testamento. Ela rompeu, mesmo sabendo que ela poderia morrer, que aquele rei daquela cidade poderia matar ela e a família dela. Ela creu no Deus vivo. Foi a mesma coisa que a mulher do fluxo de sangue fez. Acreditou que Deus poderia curar. Então ela tocou tão somente nas vestes de Jesus. E de Jesus saiu virtude e ela foi curada. Então talvez, minha amada, você está aí nesta noite, meu amado. Talvez você tenha clamado ao Senhor e tenha dito: Senhor, mais um ano se findando. Eu fiz planos, fiz projetos e tudo está do mesmo jeito. Nada acontece na minha vida. Eu quero te dizer, é um bom momento para você colocar a tua fé em ação. É um bom momento na raço decanta laia só decai, de raço decanto, para que você possa colocar na raço decai a tua fé em ação. O Senhor diz que viver por fé não é viver por vista. Nós temos que acreditar naquilo que nós não estamos vendo. E eu não sei qual é a situação a qual atual você está vivendo aí dentro do seu lar. Eu não sei qual é a situação que você está vivendo dentro da sua casa. Se você precisa de uma restauração na vida do teu esposo, se você precisa de uma restauração na vida do teu filho, se você precisa de uma porta de emprego, e talvez você tenha batido e você tenha buscado, mas talvez você não tenha deixado a incredulidade de lado. Talvez você não tenha confiado no Deus Todo-Poderoso que pode todas as coisas. E Deus me traz aqui nessa noite com esta palavra profética para a tua vida. Coloque a tua fé em ação, porque o Senhor tem grandes coisas para liberar e operar sobre a tua vida. E se nós formos olhar dentro da Bíblia, nós vamos ver tantos exemplos de pessoas que viveram grandes milagres, porque colocou a fé em ação. Imagina só, vamos falar de Moisés. Moisés era alguém que nasceu com uma sentença de morte. Moisés, ele já veio com uma sentença de morte. Nós sabemos que naquela época Faraó tinha dado um decreto para que matasse todas as crianças do Egito. E Moisés, ele tinha nascido com uma sentença. Então assim, não tinha uma saída para Moisés. Mas a mãe de Moisés teve uma fé de que Moisés poderia viver, que o Senhor poderia dar livramento a Moisés. Então a mãe de Moisés fez a parte dela em fé. E nós sabemos que o Senhor fez de Moisés um grande homem de Deus dentro do Egito. Nós sabemos que Deus levantou ele dentro do Egito para tirar aquele povo daquela escravidão. Deus levantou ele como libertador dentro do Egito. E ali nós sabemos que grandes desafios Moisés teve que passar. Moisés, logo de cara, quando sai do Egito, Moisés teve que colocar a fé dele em ação. Porque o povo começa a clamar que não tinha água. O povo começa a clamar porque estava com sede. O povo começa a pegar no pé de Moisés. E o Senhor diz: Moisés, pega o que tem nas mãos e toca numa rocha. E Moisés pega aquele cajado, toca na rocha. E nós sabemos dessa palavra: sai água da rocha e o povo se esbanja de tanta água. O Senhor faz um milagre. Será que Moisés não era homem como eu, como você? Será que Moisés, ele não tinha as mesmas limitações que eu e você tem? Só que eu e você precisamos mudar algo na nossa vida. Nós precisamos tirar a incredulidade do nosso coração, e no lugar da incredulidade nós precisamos colocar a fé. Você que está gostando dessa palavra vai ter o segundo vídeo, continuação, viu?